E a galera do YouTube, sejam todos bem-vindos para este momento onde vamos estar expressando a necessidade de orarmos pela nossa nação brasileira. Brasília está pegando fogo. Para quem vê os noticiários, estão vendo os poderosos estão amargando, estão mastigando pimentas. Eu quero lhe dizer que Deus tem seus planos e vamos interceder a Deus pela paz do Brasil. O Brasil foi formado por Deus para ser um lugar aonde as pessoas poderiam descansar. Visto que no mundo velho a situação é muito complicada. Quero lhe dizer que para muitas pessoas não é o assunto do momento, mas é o assunto da necessidade. Nós precisamos interceder a Deus pela nação brasileira. Creia que esta é uma oportunidade e se deixarmos passar, nunca mais teremos a mesma oportunidade. Os sinais da volta de Jesus está se aproximando. Não só precisamos orar pelo Brasil, mas nós precisamos orar pelos ministros do Evangelho, pelos pastores que neste momento e de forma bastante direta estão se esquecendo de falar a palavra da verdade. E é a palavra da verdade que vai nos libertar, vai nos justificar no último dia. Você que está chegando agora, muito boa noite para você. Muito boa noite. E a paz do Senhor Jesus para todos aqueles que são os nossos amados irmãos. Mande sua saudação. Diga qual a cidade que você está nos vendo e nos ouvindo. Também você tem uma grande oportunidade para se inscrever no canal. É se inscrevendo no canal que você vai nos ajudar a estar indo mais adiante, levando a palavra do Senhor Jesus àqueles que estão mais distantes. Também deixe o seu joia. Isso não custa nada, é só você clicar e pronto. Eu estou falando do Senhor Jesus, daquele que pode todas as coisas, daquele que te deu a vida, daquele que te faz você crescer, daquele que está do teu lado, daquele que pode curar suas enfermidades, daqueles que é tudo para nós. Então, deixe o seu joia, mande sua saudação, diga a paz do Senhor. E o convite é: vamos interceder a Deus pelo Brasil, pela liberdade, para que nós continuemos sendo o Brasil que somos. Os seus filhos, os seus netos, a sua posteridade vai precisar de um Brasil que é um Brasil livre, que não se envolve em guerra. Mas nós brasileiros e aqueles que têm o Senhor Jesus, temos o compromisso de estar na presença de Deus. Interceda a Deus pela nação brasileira, para que Deus interfira naquilo que está prejudicando a todos. Creia, há problemas que somente Deus é que pode nos ajudar. Há problemas que somente Deus tem a solução. Pois bem, se você morrer, Deus tem a solução, porque Ele prometeu de nos ressuscitar na sua vinda. Quando nós estamos doentes, aí nós temos Deus. A palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 15 diz que as enfermidades não foram para o povo de Deus, visto que Deus disse que as doenças que mandaria para o Egito
não era para o povo de Deus se eles continuassem firmes com o Senhor. Então nós temos um Senhor que se preocupa conosco. Sofia, muito boa tarde. E você diz amém. Sofia diz, eu te ajudo. Glória a Deus. Thales, muito boa noite. Deus sempre tem uma palavra de ânimo para o nosso coração, visto que este é o momento aonde precisamos interceder a Deus. Deus tem me incomodado. Nós temos 92 países do mundo que perseguem os cristãos. E agora, vamos ficar do lado deles? Vamos ficar do lado da China, que persegue os cristãos? Vamos ficar do lado de Hamas, que mata os judeus? Vamos ficar do lado do Irã, que quer destruir o país de Israel? Pois bem, nós não vamos ficar do lado deles. Nós precisamos ficar do lado do Senhor, do lado de Deus. Então, nós temos que invocar o nome do Senhor. Romanos 10:13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, visto que esta é a palavra de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus veio para nos resgatar. E a salvação é através do Senhor Jesus. Só podemos conquistar a vida eterna em Jesus. E como não vamos ficar do lado de Jesus? Larissa Nunes, muito boa noite. Glória a Deus nas alturas. Deus seja louvado com a sua presença, Larissa. Eduardo Brício, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para o nosso coração. Creia, Ele sempre vai ter uma palavra de ânimo para o nosso coração. Precisamos dele, precisamos invocar o nome dele. Glória a Deus pela sua palavra, Eduardo. Deus sempre tem uma palavra de ânimo para o nosso coração. Tudo pode estar turvo, mas quem tem Jesus tem a esperança. A pessoa pode estar doente, mas se ele
o teu coração e Ele te responde. A mesma coisa com os nossos filhos. Nós precisamos interceder a Deus. Interceder a Deus pelo nosso trabalho. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada neste mundo sem antes se comunicar com os santos. O que está acontecendo no Brasil e no mundo são também os sinais da volta de Jesus a esta terra. E quando Jesus voltar, Ele vai levar os seus escolhidos. Ele vai levar aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem esperando Jesus. E, portanto, Ele vai trazer um juízo para todos aqueles que não se arrependeram. Pense nisso. É de grande importância a gente perceber que esta é uma informação muito importante, que Jesus está voltando. Mas antes que Ele volte, vamos estar colocando os pingos nos is e fazendo a nossa parte, buscando a presença de Deus. Vocês me entenderam? Vocês podem dar um glória a Deus? Como vocês não estão presentes, vocês podem escrever, né? Mandar a sua saudação, dizer à cidade que vocês estão nos vendo e nos assistindo, e dizer: olha, vamos orar a Deus, vou te ajudar em oração, vou te ajudar invocando o nome do Senhor, vou fazer também a minha parte. Antes que você escreva qualquer coisa, pense que Deus é quem primeiro vai ver. Você sabia disso? Quando você pensa, vou escrever isso, o Senhor já viu. Porque Ele vê toda a movimentação do nosso coração. Ele sabe os nossos passos, conhece a nossa fundamentação. Amém? Olha, mande, inscreva-se no canal, deixe o seu joia. Não esqueça, só tem 2 joias. Gente, para a gente orar pelo Brasil, precisamos ter mais apoio, não é verdade? Apoio e vocês estarem comigo. Nada de ofensivo para ninguém, é orar a Deus. O que tem de ruim em orar a Deus? Nada. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fazer prosperar, Ele vai nos ajudar a sair do embrulho. Esta é uma grande oportunidade. Jesus, em Mateus 11:28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama todos que estão com dificuldades, que estão cansados. Nós não vamos orar somente pelo Brasil, pelas cidades. Vamos orar por você, pelos pastores da sua cidade, pelos evangélicos que lá estão, para que evangelize as pessoas, para que divulgue a palavra de Deus com verdade. Por quê? Porque nós vemos tantas dificuldades. Como eu disse, por que uma cidade tem tantos assaltos, drogados nas ruas, gente desempregadas, famílias com problemas, crianças nas ruas, as cadeias superlotadas, gente cometendo falsificação e desvios de dinheiro, os desviando as verbas públicas e mais a farra justiça em Brasília. O que vamos fazer? Vamos ficar achando que tudo isso é normal? Não é. O inimigo já perdeu, porque o inimigo já foi vencido. O Senhor conquistou a nossa vitória lá na cruz do Calvário.
E em nome de Jesus, ele não pode avançar nenhum milímetro, visto que a palavra de Deus nos diz isso. E, além do mais, a igreja ainda está aqui. E a palavra de Deus diz que a igreja e o Espírito Santo são inibidores para que o homem do pecado não avance, não prossiga, não dê um passo sequer além daquilo que Deus permitiu. Como está o seu coração? Como está a sua alma? Como está? O seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro? Porque se o seu nome não estiver escrito no livro da vida e do Cordeiro, você partindo para a eternidade, você como vai acessar o céu? Precisa ter Jesus. Antes de tudo, ter Jesus e ter o seu nome escrito no livro da vida. Muitas pessoas partem para a eternidade para depois descobrir que elas não estão salvas, pois a salvação é conquistada aqui enquanto estamos vivos. A salvação não se conquista depois da morte. Não adianta orar depois que morreu. Não adianta celebrar uma missa. Não vai adiantar nada. A palavra de Deus diz que está tudo terminado. Quando você parte, você já está selado para onde você vai. O seu coração precisa estar calmo, precisa estar sossegado e entregar-se para Jesus. É Ele que é o dono da vida. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Como é que está o seu coração? Escreva aqui no chat, diga alguma coisa, fale, olha, eu ainda não tenho Jesus, mas eu pretendo aceitar Jesus como meu Salvador. Que Jesus prepare uma pessoa que vá na sua casa falar de Jesus neste dia ou no dia de amanhã, porque já é noite. Que Jesus prepare alguém que te evangelize, que te chame para fazer uma visita em uma igreja. Não fique prosseguindo sem Jesus, porque a palavra de Deus diz que o dia de amanhã não nos pertence. Isso porque, na madrugada, podemos passar para a eternidade. E aí? Então, claro, o convite é agora, para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregando a sua vida a Jesus, deixando Ele guiar os seus passos, conduzir sua vida pelos caminhos que leva ao céu. Venha fazer parte daqueles que estão esperando a volta de Jesus. Vou terminando e você tenha uma noite agradável na presença do Senhor. Amém.